Vou te contar uma história. Geraldo é quase sempre um sujeito simples, tranquilo, pacato. É também um excelente pedreiro, o que poderia lhe garantir uma razoável qualidade de vida, uma vez que profissionais como ele estão muito procurados e valorizados no mercado. Miriam é uma mulher bem-sucedida na sua profissão, ou era até algum tempo atrás. Ela trabalha no mercado de capitais, vive a tensão diária da bolsa, que sobe, desce, refletindo a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Ela tem uma família legal, marido, 2 filhos, uma casa bonita, 2 carros na garagem, viagem de férias para o exterior, uma vida boa, quase sempre. Marcos trabalha num laboratório farmacêutico, é coordenador de uma equipe de vendas. À noite, dá aulas do curso de administração de uma faculdade particular. Trabalha muito, rala muito, para garantir um padrão de vida razoável para sua família. Eu conheço Geraldo, Miriam e Marcos. São gente como a gente. Geraldo, apesar de simples, ou até em razão disso, quando não bebe, vive e compartilha em sua família valores preciosos no dia a dia. Amizade, respeito, honestidade, dignidade, isso quando não bebe. Miriam, com seu bom nível econômico e social, tem a vida que muita gente gostaria de ter. Marcos, apesar da correria, da trabalheira, também não pode reclamar. Mas eles têm um problema em comum, um imenso problema. Os 3 são alcoólatras. Geraldo sabe, Marcos desconfia e Miriam ainda não se deu conta. No mundo e na vida de Geraldo, o álcool sempre existiu. As vagas lembranças de infância que tem do pai, sumido no mundo, cheiram a cachaça. No caminho de casa, da obra, há sempre um boteco, um colega de copo e de cruz, uma saideira. Miriam começou com uma taça de vinho à noite para relaxar antes de dormir. Passou para caipirinha e agora bebe vodka pura. Marcos adora o happy hour com a turma nas sextas-feiras. Aos poucos, todo dia passou a ser sexta-feira. O alcoolismo é geralmente definido como consumo constante, consistente e excessivo de bebidas alcoólicas num nível em que esse comportamento interfere na vida pessoal, familiar, social ou profissional de uma pessoa. É formalmente reconhecido como doença pelo Código Internacional de Doenças, como a referência F10.2, e tem enorme impacto social e econômico no mundo inteiro. Com exceção do tabagismo, o alcoolismo gera aos governos um prejuízo econômico maior do que todos os problemas de consumo de drogas combinados. Mas como é que o álcool age no cérebro humano? As substâncias, drogas que interferem e afetam o funcionamento das células cerebrais podem ser agrupadas em 3 categorias de acordo com o tipo de efeito desencadeado nos neurônios. O primeiro tipo são as drogas psicolépticas, que são aquelas que inibem o funcionamento dos neurônios. São, por exemplo, os calmantes, os indutores de sono, os ansiolíticos, remédios para convulsão, epilepsia e vários desses. O segundo grupo são as drogas psicoanalépticas, que são aquelas que estimulam o funcionamento dos neurônios. A cafeína, encontrada no café, em chás, em alguns refrigerantes, nos chamados energéticos, também na cocaína, no crack e nessas drogas associadas. O terceiro grupo são as drogas psicodislépticas, que são aquelas que podem estimular e inibir áreas e funções cerebrais distintas. São os alucinógenos, como o LSD, os chás de cogumelo, xaropes, mescalina, heroína, maconha, entre outros. Pensando nesse quadro, nós podemos nos perguntar: em qual desses 3 grupos o álcool se enquadra? A resposta mais comum é que o álcool é uma substância excitante. Pessoas, quando bebem, em geral, ficam desinibidas, falantes. O tímido fica extrovertido, o retraído se abre, o cauteloso se arrisca. É comum ouvir depoimentos de pessoas que dizem: olha, eu comecei a beber na adolescência para me desinibir, me enturmar, me sentir à vontade e acabei virando alcoólatra. Imenso engano. O álcool, na verdade,
é uma droga exclusivamente inibidora do funcionamento cerebral. Ao longo da nossa jornada evolutiva, o cérebro humano desenvolveu um grupo de células muito especiais. Apenas nós, humanos, entre todas as espécies animais que habitam o planeta, as possuímos nessa quantidade. Elas estão localizadas na parte frontal do cérebro, logo atrás da testa, e têm uma função super nobre: avaliar, julgar e, principalmente, inibir os estímulos disparados pelos neurônios excitatórios, elaborando esse sofisticado processo de separar o certo do errado, o que devo do que não devo, o que é justo do que é injusto, forjando um comportamento humano, ou seja, civilizado, social, ético, balizado por crenças e valores transmitidos pela cultura, pelas religiões, pela tradição, pela educação familiar e também pela formal. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. Continuando a nossa história. Na parte frontal do cérebro humano, acontece assim um processo permanente de julgamento, de análise crítica, o que nos diferencia da maioria dos animais que são escravos de seus impulsos e instintos. Nós agimos não apenas movidos pelo impulso dos nossos desejos, mas pela capacidade de decidirmos, levando em consideração se esses desejos são razoáveis e como afetam os desejos e direitos dos outros. Mas tudo isso tem um preço, como Freud nos ensinou. Aliás, a palavra ensinar, quer dizer marcar com um sinal, em se tratando do processo de formar, educar e civilizar um ser humano, desde a sua primeira infância, é uma palavra que caracterizada pelo não. Não pode, não faça isso, não suba aí, menino, não se arrisque, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Para suportar o peso desse controle crônico dos nossos desejos, é preciso ter uma motivação ética, um sentido maior para a vida, a capacidade de sair do egoísmo em direção ao altruísmo. Caso contrário, nós seremos tão somente vítimas de uma brutal repressão, o que leva à insatisfação crônica, à frustração e ao adoecimento. Aí reside o grande atrativo do álcool. Num primeiro momento, o de bebedor social, ele inibe as nossas inibições, liberando dessa forma os impulsos e desejos gerados pelos neurônios excitatórios. Então, o tímido sobe na mesa e faz um discurso, o inseguro fica ousado, o retraído transforma-se num sedutor. Esquecemos nossas neuras, nossas culpas, esquecemos nossos compromissos, esquecemos nossos limites. No passo seguinte, o problema não é mais parar de beber, mas o que colocar no lugar da bebida para me permitir fazer as coisas que eu não consigo fazer de cara limpa. Nós então entramos na fase do vale tudo. Um agravante é que inúmeras pessoas já têm uma predisposição genética que dificulta o autodomínio. São os transtornos de impulso que manifestam-se no consumo descontrolado de comida, compras, de jogo, de sexo e no correr de riscos, o que pode levar a uma compulsão. Ao inibir a nossa capacidade de inibição, o álcool atua como potencializador e liberador de impulsos, de desejos, de instintos, sem medir consequências, sem pensar no dia seguinte. Nessa fase, o alcoólatra, como outros dependentes químicos, tem todas as características de um doente crônico. Porém, uma das consequências mais trágicas do alcoolismo é que ele não é visto pela maioria das pessoas, a começar pelo próprio alcoólatra, como uma doença. É o caso de Miriam e de Marcos, que ainda bebem, como dizem, socialmente, com algumas escorregadas em pileques que cada vez mais fogem ao seu controle. Para eles, de bebedores sociais a dependentes, uma longa, sofrida e inexorável trajetória será percorrida. Até chegarem a esse nível,
serão rotulados progressivamente como pessoas inadequadas, inconvenientes, fracas, indesejáveis, depois sem caráter, mentirosas, manipuladoras, desonestas, violentas e até marginais. E com o tempo, seu comportamento sob o efeito do álcool vai confirmar tudo isso. Com o passar do tempo, percebe-se com clareza a evolução desse bebedor social para o dependente. O alcoólico perde progressivamente a capacidade de controlar a quantidade de bebida que ingere, até chegar a um ponto em que a falta do álcool o leva à síndrome de abstinência, o que gera um ciclo vicioso de bebida, ressaca, mais ressaca. Geraldo conhece todo esse tortuoso e sofrido caminho. Ainda conseguia trabalhar de terça a sexta, mas o pagamento da semana era bebido no sábado e no domingo. Segunda-feira era reservado à ressaca. Na terça, ele se apresentava novamente, cada vez mais trôpego, trêmulo, enfraquecido e incapaz. As crises constantes, a perda de dignidade, o estigma social levaram a família de Geraldo a buscar desesperadamente uma ajuda. Primeiro, nos postes do centro da cidade, onde cartazes anunciam um produto que deve ser misturado à comida do alcoólatra. Segundo a propaganda, é tiro e queda. Foi mais queda do que tiro. Os Alcoólicos Anônimos, o AA, foi uma esperança real. Lá, Geraldo conheceu vários dos seus iguais. Ouviu a sua história contada pela boca e pela vida de muitos e acreditou que era possível vencer a sede sem fundo que ardia em seu peito. Por semanas ficou sem beber. Sentiu-se tão forte e seguro que no aniversário de uma sobrinha, festinha de família, que mal pode ter, aceitou um copo de cerveja. Amanheceu caído à porta do bar da esquina, a alma afogada na derrota, as calças encharcadas de urina. O fundo do poço o levou a uma comunidade terapêutica, uma ONG ligada a uma igreja que funciona numa fazenda. Lá se busca a recuperação dos dependentes. Iniciou ali um longo processo de reconstrução do corpo e da alma, ambos destroçados. Nesse processo de reconstrução, o maior desafio passa pelo exercício de religação com a nossa verdadeira essência, com a nossa dignidade, uma vez que o dependente, em geral, mergulha na mais profunda miséria física e moral, perdendo qualquer referência de respeito dos outros e de autoestima. Geraldo está na fazenda. Suas mãos trêmulas, a dor da abstinência, aquela sede implacável, tão suas conhecidas, estão sendo tratadas com medicação e carinho. Lá, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, voluntários, toda uma equipe especializada sabe que cuidar do corpo é necessário, mas curar a alma é imprescindível. Por isso, além dos remédios, há quem o ouça com paciência, entenda, acolha, acalme, oriente. Ali não há por que mentir, esconder, camuflar. Todos sabem de cor os detalhes mais sórdidos dessa história. Na fazenda, aos poucos, uma outra história vai sendo montada e contada. Há um horário a ser cumprido, horário de dormir, acordar, de trabalhar e rezar. Ali se reza e também de se alimentar. Ao lado da capela, há uma horta comunitária, uma carpintaria, uma oficina de artesanato. Geraldo, assim que suas mãos passaram a tremer menos e seu corpo se recuperou dos pileques recentes, até engordou, ficou corado, ele se destacou nos reparos do telhado, onde havia goteiras, de uma parede trincada, na construção de um sanitário novo. Construção. Novo. A vida, para ele, parece ter encontrado uma brecha de luz entre as trevas da dependência. Marcos ainda procura um caminho. Miriam ainda não sabe.